Espero que seja uma manhã proveitosa. Nós fizemos esse seminário o mês passado no Verdade e Luz, lá em Jaú. E como a gente estava com o nosso grupo do MEP já encerrando e também o do Allan Kardec encerrando, entendemos que era interessante trazer para cá. Fizemos algumas pequenas adaptações e, bom, espero que seja proveitoso. Como vocês perceberam, né? 9 horas em ponto. Acho que isso faz parte do próprio seminário, do que nós vamos discutir aqui, que é a questão da disciplina para um trabalho mediúnico. E também a questão estarmos sempre com Jesus nos nossos trabalhos. Então eu peço para que todos se sintonizem, acalmem seus corações e mentes, nos fechando no nosso quarto íntimo, né? Para em secreto conversar com Deus. Pedindo para que a espiritualidade superior nos intua nesse momento, abra nossas mentes, nossos corações, para que os eflúvios de luz, o conhecimento que não é nosso, que vem sempre da fonte divina, possa acessar nossos corações e mentes de uma maneira indelével e que saiamos daqui hoje com as nossas vontades renovadas, com a nossa fé alimentada, com a coragem no sentido de cor do coração, aquela de amor, de vivência, de mãos dadas com Jesus. Que assim seja. Bom, isso daqui eu não me dou muito bem. Tá tudo certo aí, né? Então, a reunião mediúnica, dirigentes e trabalhadores, preparo e finalidades. Antes de mais nada, eu diria que é a grande maioria de vocês, né? Mas eu queria que vocês me dissessem quem já trabalha em reuniões mediúnicas, por favor, levanta a mão. Certo. Quem é médium ostensivo, por favor, levanta a mão. Sustentação e dialogador. Sugestão de você trazer mais para cá o púlpito. Estou na frente ali? Ótimo. Façamos. Melhorou? Tá bom, hein? Obrigado, Ricardo. Desculpa, só que eu me perdi um pouquinho. O esclarecedor, levanta de novo a mão. Ótimo. Por favor, todos contribuam, né? Agora, para aqueles que não levantaram a mão, que não trabalham no mediúnico, quem se considera médium? Só? Tá bom. Vocês estão vendo esse sorrisinho no meu rosto? Nós vamos ver isso daí. Muito bom. Vamos fazer a introdução aqui, depois a gente vai falar essa questão do médium de novo. O dirigente da reunião mediúnica, quem são os médiuns, a reunião mediúnica e seu preparo, a importância do dirigente e do esclarecedor, o objetivo, que é compreender o papel, os atributos e as funções dos integrantes e a sua importância na vida do médium. E aí está frisado na vida do médium, isso vai percorrer toda a nossa reflexão dessa manhã, porque a gente tem a falsa ideia de que nós temos a falsa ideia de que somos os enviados de Deus para o trabalho de socorro aos próximos, como os super-heróis, né? E, na verdade, até pode ter esse aspecto, mas nós vamos ver aqui que o grande beneficiado somos nós mesmos. Ali, aquele item azul ali, né? E aqui está preto, parece, aqui está azul. Perguntas serão sempre bem-vindas a qualquer tempo, mesmo fora do contexto específico, tá? Não só perguntas, mas contribuições, complementos, discordâncias, porque assim isso daqui é um seminário onde nós todos sairemos daqui
mais enriquecidos. Então, quanto mais informações, mais ângulos a gente tiver, melhor. Eu perguntei aqui aqueles que não estão trabalhando na mesa mediúnica e que se consideram médiuns, e só 2 ou 3 levantaram a mão. Mas, se a gente for lá no livro dos médiuns, médium é toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau. Essa faculdade é inerente a todos os seres humanos, independente da sua condição moral. A todos os seres humanos. Todos somos mais ou menos médiums. E, desculpem, né, se a gente estiver desde o começo, mas percebam que é importante a gente reprisar tudo isso. Todos somos mais ou menos médiums. E aí eu vou fazer a seguinte pergunta, principalmente para aqueles que não levantaram a mão, não se entendendo como médiums. E entendendo que a mediunidade nada mais é que o intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material. Como se tivessem 2 planos. É um conceito também que eu gostaria de deixar claro aqui, que nós temos uma única vida, que nós temos um único espaço, só que ao mesmo tempo são infinitos, parece uma dicotomia nisso, mas... e que aqui não é o plano espiritual, por acaso, nós não estamos aqui em perto de 40 seres espirituais, e outro tanto, provavelmente muito mais do que isso, aqui aglomerados, acotovelados conosco. Então nós estamos todos juntos. Não existe o lado de lá e o lado de cá. E quanto mais nos depurarmos do corpo físico, mais nós vamos tendo essa compreensão. Em mundos superiores, não haverá mais distinção. E não é assim, eu acordei hoje repleto de plano físico e de plano espiritual e amanhã eu estou tudo misturado. Não, a gente vai se depurando, vai se aprimorando, vai sutilizando mesmo a matéria, o corpo físico, sutilizando o perispírito, e aí a gente vai perceber que era tudo uma coisa só, que a matéria é ilusão. Como dizia já Platão lá, 400 anos antes de Cristo. Então, para aqueles que tinham dito que não são médiuns, eu faço a seguinte pergunta. Me deem a fórmula de que vocês estão imunes à obsessão. Porque se vocês não são médiuns, então vocês não recebem influência do plano espiritual, vocês têm a vacina contra a obsessão. Não é assim? Mas quem de nós tem essa vacina? E que vacina que é essa? Senão a conexão com as esferas superiores, oração e vigilância, não é? Daqueles médiuns mais ostensivos, ou dos menos ostensivos, todos eles têm que estar em oração e vigilância, que essa é a única vacina. Todos somos influenciáveis e influenciamos. No Livro dos Espíritos, na questão 459, influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Sim, muito mais do que imagina, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. Nós não somos marionetes. Quando nós dizemos são eles que nos dirigem, eu sempre faço essa analogia com a adolescência. Um menino de 15 anos, uma menina de 15 anos, influenciada pelo grupo, a maior parte das suas ações são da sua consciência desperta, dos seus ensinamentos de casa? Sim, quando ela está mais desperta, talvez a influência dos pais tenha sido maior. Mas no mais das vezes, pelo menos em algum período, a influência da turma, o pertencimento, fala mais alto. Então é nesse período que começa a fumar, começa a beber, começa a fazer coisas que normalmente não faria, que sozinho não faria, não teria coragem, mas estando em grupo acaba fazendo. Então, quem é que está dirigindo esse adolescente? Não são os espíritos que estão lá no seu entorno? E eu não estou dizendo de espíritos desencarnados, porque nós nos influenciamos uns aos outros o tempo todo. E quanto menos despertos em espírito ou em consciência estamos, mais recebemos essas influências e trataremos aqui no nosso dia a dia como autômatos, como robôs. E aí sim, essa questão vai fazer todo sentido. Muitas vezes são eles que nos dirigem. Certo? Alguma questão? Ninguém quer complementar? Não? Tá tudo bem? Bom, e o médium? É um ser especial? Vamos ver o que Emmanuel nos responde no livro chamado Emmanuel, um dos primeiros livros psicografados por Chico Xavier. Ele está lá no começo da psicografia,
este livro de nome Emmanuel. Vamos ver o que ele nos diz a respeito dos médiuns. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Gente como médium não gosta de ouvir isso. Porém, aí a gente fala, pô, mas o Emmanuel está sendo Emmanuel, né? É o jeitão dele nos chamar a atenção e etc. Mas a gente também pode ler, sabe como isso? Os médiuns que aqui estão, salvo raríssimas exceções, que são os grandes missionários, né? Vamos trazer o Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, etc. Nós, todos aqui na Terra, nós estamos no mundo de expiações e provas. Isso significa que nós estamos vibrando muito oscilante ainda, nosso coração ainda está mais para lá, mais para cá, e etc. Então ele não está se referindo aos médiuns, ele está se referindo a todos nós. Bom, todos somos médiuns, mas aqui ele está falando dos médiuns mais ostensivos, aqueles que estão trabalhando. Para mostrar que eles não são diferentes do resto da população. Todos nós somos grandes devedores, nós estamos aqui na nossa melhor versão. O nosso passado é mais obscuro do que o presente, porque a gente não retrograda, não é assim? Então, isso serve para todos nós. E, gente, sem mimimi, né? Vamos aceitar. Tá bom, vamos seguir o jogo. Que bom que agora eu estou esclarecido, que bom que eu acolho os meus erros do passado e os corrijo para o futuro. Venho exortar, né? Ele continua. Venho exortar a quantos se entregaram na Terra a essa missão, né, da mediunidade, afirmando-lhes que ainda em vossa época esse posto é o da renúncia, da abnegação e dos sacrifícios espontâneos. Então, para aqueles que já estão trabalhando, vamos lembrar disso? E para aqueles que pretendem trabalhar, é bom que vocês saibam disso, né? Vocês estão dispostos a renúncias, a abnegações e a sacrifícios espontâneos? Se estão, vamos dar uma mãozinha dada com Jesus e vamos trabalhar. Agora, se a gente quiser trabalhar na mediunidade, sem abrir mão da nossa materialidade, dos nossos prazeres, dos nossos compromissos sociais e etc., não vai dar certo. Aí ele continua, né? A vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. A responsabilidade é grande pela fração de certeza que vos foi outorgada. O que é a fração de certeza que vos foi outorgada? Se não me engano, é no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, O Ponto de Vista. É muito bonita aquela lição, eu recomendo a leitura. E assim, pelo ponto de vista espírita, nós que já estamos estudando mediunidade, a compreensão dessa relação dos planos, que a nossa grande missão, o grande trabalho aqui na Terra é a autotransformação, a iluminação. Em todas as culturas a gente pode chamar da iluminação lá com Buda, a gente pode chamar com a individuação lá com Jung. Enfim, não importa qual a cultura, qual o tempo, mas todos nós sabemos onde devemos chegar. E se a gente já tem mais consciência, pelo menos uma consciência, vamos dizer, teórica, nós temos mais responsabilidade de buscar isso com afinco e, por que não dizer, com amor, né? Então a nossa responsabilidade aumenta pela fração da certeza que nos foi outorgada. Você tem certeza disso já? Eu já tenho certeza disso. Mas então por que não faz? Porque a gente ainda é muito apegado, né? A gente, se pegar lá no livro Pensamento e Vida, de novo, do Emmanuel, quando ele fala da... Nossa, fugiu a palavra, da repetição de atos. A gente está... Me ajuda aí, hábito. Nós somos escravos dos nossos hábitos. Aí a gente tem que ter uma alavanca, uma força maior para a modificação, tá? Bom, e muito se pedirá aos que muito receberam. Faça, portanto, necessário que busqueis cumprir com severidade e nobreza as vossas obrigações, mantendo a vossa consciência serena, se não quiserdes tombar na luta.
Quem assistiu aqui, esse Nosso Lar 2, né, Os Mensageiros, o livro todo, quase, e assim, eu particularmente achei o filme um tanto confuso. Se o Nosso Lar, sempre o livro é melhor, mas se o Nosso Lar deu uma clareza bastante grande, mesmo para os leigos, eu acho que Os Mensageiros deixou um pouco a desejar. Não estou criticando quem fez, não é nada disso, é para mostrar que leiam um livro, aí vocês vão ver um monte de histórias dos médiuns que se comprometeram com o trabalho e chegaram aqui e faliram. Isso é normal acontecer. O difícil é ser um espírito completista, aquele que, tendo seus compromissos, tendo feito o seu plano reencarnatório lá, com todos os seus compromissos, etc., vem aqui, olha, você vai morrer lá pelos seus 78 anos, então precisa cuidar da saúde, etc., tem que fazer isso, isso, aquilo, se reconciliar com esse, e vai trabalhar lá no centro fulano de tal, porque você vai resgatar aquelas almas que estão lá caídas, etc. Pouquíssimos são os espíritos completistas. Quer por um setor, por outro, mesmo aqueles que completam os 78, ou seja quantos anos forem. Por quê? Porque a gente comete os excessos da carne e acaba abreviando a gasolina, né, que é o fluido vital, aquela gasolina que a gente veio como combustível para tratar aqui no nosso plano material, tá bom? E aí, nós podemos trazer esse cidadão aqui, que ele está nos representando, né? E olha que interessante, gente, ali tem um 30 lá embaixo. Eu pus isso daqui no seminário anterior porque era para eu me lembrar de alguma coisa e eu não sei por que ele está aí, tá? Eu deixei só para falar isso para vocês. Talvez, quem sabe, os bons espíritos me iluminem e me façam lembrar agora. Mas, aí vamos lá. Vamos trazer aqui uma frase que está lá no Evangelho de Mateus, né? Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Isso aqui para dizer o seguinte, não vamos achar que a gente é o cara, tá? O orgulho e a vaidade estão presentes na intimidade do ser desde o período primitivo da nossa existência. Então, cabe ao dirigente da reunião mediúnica e aos médiuns em geral estar atento à necessidade de vencer as suas imperfeições, tá? Muitas vezes que vão impedi-lo de melhor realizar os seus trabalhos aqui na Terra. Não estou falando só os trabalhos no Centro Espírita, em todos os lugares. O orgulho e a vaidade são as nossas duas maiores armadilhas. Então, todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos. Aqui, porém, eles exploram com mais habilidade o orgulho, porque é a que a criatura menos confessa a si mesma. Isso está no Livro dos Médiuns, tá? E se a gente for também lá no Livro dos Espíritos e falar da perfeição moral, está dizendo que a maior das nossas virtudes é a caridade, que a gente precisa praticar a benevolência, e o maior dos nossos vícios é o orgulho. Vede que por trás de todos os outros vícios tem a mãe ou o pai, é o orgulho. Ela está por trás disso tudo. Por trás do orgulho e do egoísmo. O egoísmo no sentido de, não, eu quero só para mim, não. Tá? Identificação com o ego. A desconexão com o eu superior. Consequentemente, a desconexão com o pai. Então, é como se tivéssemos dois caminhando conosco aqui. O ser carnal e o ser eterno. E que o ser carnal deveria estar a serviço do ser eterno. Mas ele pega as rédeas da vida e fala, não, eu quero tratar do assunto aqui comigo mesmo. Então, essa é a origem dos nossos vícios. Eu diria até que talvez, numa interpretação lato sensu, fosse a questão do pecado original lá dito pela igreja. Nosso erro original, quer dizer, onde nós pecamos no sentido de desvio de rota, quando nos identificamos com o ser carnal. Bom, reunião mediúnica, criação do grupo. Como que a gente pode criar um grupo mediúnico? Com os já conhecedores. Então aqui você já trabalhou, você também já trabalhou, você já fez o curso, tá, né? Vamos lá, vamos nos reunir, vamos fazer um trabalho mediúnico. Ou criando os grupos de estudo. E a gente tem que fomentar isso bastante para ir criando trabalhadores. E nós vamos ver por quê. O trabalho não é um fim em si mesmo.
ele é a ferramenta de transformação. Não é a única, mas é uma grande ferramenta de transformação do trabalhador. Tá? Os membros, a gente já tinha falado aqui no início, né? Então, os médios ostensivos, os de sustentação, os esclarecedores e o dirigente. Muitas vezes, o esclarecedor e o dirigente, na maior parte das vezes, em grupos pequenos principalmente, eles se confundem. O dirigente do grupo também é o médium esclarecedor. Em grupos maiores, principalmente, onde tem mais do que um médium esclarecedor, vai ter um que vai ser dirigente, que pode também exercer a função de esclarecedor, mas não necessariamente. E aqui na casa, eu tinha dado, né, lá no Verdade Luz de Jaú, eu tinha falado que eu não lembrava de ter visto alguém, eu sei que tem vários, tal, mas eu trabalhei aqui tendo a Virgínia como a dirigente do grupo, e ela não era a médium esclarecedora. Então, assim, o normal é que seja o mesmo, na maior parte das vezes, mas não é mandatário, tá? E os objetivos da reunião mediúnica, nós já vimos isso lá no começo do MEP, elas podem ser frívolas, experimentais ou instrutivas. As frívolas de reunião mediúnica a gente deveria arriscar, né? São aquelas para fazer gracinha, para fazer brincadeiras, para saber qual é o número da loteria, coisas do tipo. Nós só estaremos atraindo espíritos tão desequilibrados quanto nós que estamos fazendo aquilo. Então aquilo não vai fazer bem para nós. As experimentais, elas até ocorrem eventualmente ainda em alguns centros espíritas, mas elas ocorreram muito fortemente no tempo do Kardec, que eram as experimentais muitas vezes também vinculadas aos efeitos físicos. Então, a materialização e assim por diante, tá? Nós vamos nos ater às instrutivas, que elas iniciam-se com o desenvolvimento mediúnico. Assim que a gente está concluindo o grupo, a gente já vai fazendo o desenvolvimento mediúnico. Via de regra, esse grupo se transforma num pronto-socorro, chamamos assim porque nós estamos atendendo os casos, vamos dizer, menos graves, os médios ainda estão em treinamento. Então, a espiritualidade traz espíritos que são sofredores, mas não são, entre aspas, maldosos. E que, então a gente vai treinando esse intercâmbio, aprendendo a conversar e etc. E depois tem o trabalho de desobsessão. Esse é um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais desafiador, né? Para não prolongar muito isso, né, acho que a gente tem que ir lá para a parte segunda do Livro dos Espíritos, que cuida do mundo espírita, e também para a parte segunda do Livro dos Médiuns, e dar uma revisada nisso. Não é o objetivo deste seminário. E aí aquela pergunta que eu já tinha dado spoiler antes: quem é o grande beneficiário disso tudo? São Francisco de Assis nos diz: é dando que se recebe. A Madre Teresa diz: o que damos temos, o que não damos perdemos. E lá em Jaú, eu não tinha dado nome para essa mocinha, e aqui eu vou dar o nome, já dei o nome para ela, é Vera. A Vera vai nos acompanhar daqui para frente nessas reflexões. Por que eu escolhi Vera, gente? Vero, verdade, não é? Então, ela está nos trazendo uma grande verdade e apontando para a gente ficar atento a essa verdade. E aí, mais uma charada. Vocês estão vendo alguma coisa meio estranha aqui nesse slide? Você quer servir a Jesus? Quem lembra dessa cena? Eu estou falando da cena de baixo, tá, gente? Emmanuel com Chico. Quer servir a Jesus? Quais são os 3 requisitos? Disciplina de pensamento, disciplina de sentimentos, disciplina de ações. Por que eu trouxe o Top Gun ali? Como que chama esse filme aqui no Brasil? Asas Indomáveis? Ou eu estou confundindo as coisas, misturei os filmes? Asas Indomáveis, né? É porque me veio aqui Almas Indomadas. Por que a gente precisa de tanta disciplina para domar esta alma? Esta alma viciada por tantos séculos. E quando a gente faz isso, quem se beneficia?
A Vera está nos trazendo. E por que tem o trabalho de desobsessão? Aqui a gente já vai direto para o trabalho de desobsessão. E trazida essa informação lá do livro chamado Desobsessão, por André Luiz, pelas mãos do Chico. Se a ignorância reclama o devotamento de professores na escola e a psicopatologia espera a abnegação dos médios que usam a palavra equilibrante no gabinete da análise psicológica, a alienação mental dos espíritos desencarnados exige o concurso fraterno de corações amigos, com bastante entendimento e bastante amor, para auxiliar nos templos espíritas, atualmente dedicados à recuperação do cristianismo em sua feição clara e simples. Então, nos vários campos aqui do mundo material, e a gente poderia aqui colocar outros vários exemplos, dos engenheiros que têm que se dedicar a fazer boas obras, dos médicos que têm que se dedicar a fazer boas cirurgias, e assim por diante. Em todos os lugares a gente deveria ser um sacerdote daquela atividade, ainda que material. Mas aqui ele pegou esses dois exemplos que são muito importantes, o professor e o psicólogo, o psiquiatra. Porque o professor que está instruindo e o psicólogo que está trazendo a pessoa ao autoconhecimento. E não deixa de ser também uma instrução. E aí ele conta com esses médiuns trabalhadores com muito coração e muito entendimento para esse trabalho. E aí, sim. O preparo, agora a gente já vai começar a falar sobre o preparo da reunião mediúnica, gente, de novo, para aqueles que já trabalharam, etc., para aqueles que acabaram de fazer o MEP, espero que lembrem rapidamente disso. Mas nunca é demais a gente recordar, tá? Preparo para a reunião mediúnica e cabe a todo o grupo, em especial o dirigente, cumprir e fazer cumprir as diretrizes seguintes. E aí, o preparo para a reunião mediúnica, mas também seria o quê? O preparo para a vida. Porque quando a gente está preparado para a reunião mediúnica, a gente está muito mais preparado para enfrentar a vida. E eu gosto desses trocadilhos, de ficar buscando coisa que vai gravando na nossa mente. Eu coloquei vida aí como as iniciais do vigilância, imanência, disciplina e amor. O que é imanência? O que é a gente estar imanente? É estar vinculado, conectado, um com Deus. Tá? Imanência é estar com o divino. Então, quando a gente tem a vigilância, a imanência, a disciplina e o amor, cara, a gente vai transitar por essa vida, fora do campo mediúnico, e a gente vai transitar por essa vida de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais feliz. Então, o preparo da reunião mediúnica começa onde? Quer dizer, começa antes, mas a gente chega lá. Começa no despertar. Preparo para a reunião mediúnica, despertar. Cultivar a atitude mental digna. Ao despertar pela manhã, devemos elevar o nível de pensamento, orando ou acolhendo ideias de natureza superior. Evitar deliberadamente rusgas, discussões, sustentando paciência e serenidade, acima de quaisquer transtornos que sobrevenham durante o dia. Bom, vou dar meu exemplo. Eu diria que a grande sorte, e agora falando para vocês, caiu a ficha, acho que eles me buzinaram aqui. Eles só dão desafios grandes para espíritos já mais preparados. Como eu ainda era e sou ainda muito despreparado, eu não comecei num trabalho mediúnico numa segunda-feira, numa terça-feira ou numa quarta-feira. Por quê? Porque eu teria todo o dia de muita discussão no escritório, aquela coisa no trânsito, e aí seria mais difícil eu estar preparado para a reunião mediúnica. As minhas, eu comecei no sábado à tarde. Aí eu até trabalhava no sábado de manhã, materialmente falando, já parei de trabalhar, então ficou tudo muito mais fácil para eu cultivar essa atitude mental digna durante o sábado. E aí eu confesso para vocês, comecei a fazer palestras também, e eu comecei fazendo de sábado, então eu estava preparando, eu estava me preparando para a palestra desde que eu acordava, eu ficava em casa, escutava uma musiquinha e tal. Então, a primeira vez que eu fui fazer uma palestra, eu lembro que durante a semana, à noite, foi numa sexta-feira de uma semana tremendamente desafiadora.
E a sexta-feira tremendamente desafiadora. Eu confesso que eu senti um pouco de, bastante, eu diria, apreensão, por eu falar, será que eu vou conseguir me conectar? Será que eu não estou muito aqui nos embates materiais? Né? Então, é isso. Mas aí, tudo é treino, tudo é disciplina, não é? Então, aí a gente já começou a fazer palestras todos os dias e trabalhar também no mediúnico de sábado depois de terça. E aí acordava no sábado já com essa característica, depois já acordava na terça com essa característica, aí na quinta ia fazer palestra, tentava acordar com essa característica, e eu falei, poxa, eu consigo buscar essa característica ao longo da segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aqueles que me conhecem sabem que eu estou tentando ainda, não consegui, mas a gente vai buscando. Conhece-se o bom espírita como verdadeiro cristão pelo esforço, não é pela sua santidade, mas pelo esforço que ele faz em busca do seu aprimoramento, não é? E aí, quando a gente acorda de manhã com toda essa vontade, quem ganha com isso? A Vera nos traz, somos nós. O preparo para a reunião mediúnica, a alimentação. Corpo saudável. A alimentação durante as horas que... Tudo isso não são palavras minhas, tá? São palavras de André Luiz, pelas mãos do Chico, no livro chamado Desobsessão. A alimentação durante as horas que precedem o serviço de intercâmbio espiritual será leve, nada de empanturrar-se o companheiro com viandas desnecessárias, estômago cheio, cérebro inábil. Além do que, gente, nós vamos falar tanto da comida empanturrada quanto da bebida, né? Nós estaremos tratando com espíritos em desequilíbrio de todas as ordens. A gente não sabe quem vai chegar lá. E, de repente, é um desequilíbrio de um glutão. E nós estaremos emanando aquilo que é o grande vício dele. Então, nós estamos fazendo um desserviço para ele. É mais fácil a gente pensar nisso na bebida, né? Chegar lá com um bafo ou exalando pelos poros e chegar para um alcoólatra desencarnado. Então, mas a ideia é a mesma. E aqui a gente pode também estender a nossa compreensão. Aqui nós estamos falando do alimento do corpo, né? E o alimento da alma. Porque do mesmo jeito que a gente se empanturra de comida, a gente se empanturra de comidas espirituais negativas. Também não vão fazer bem no trabalho mediúnico e também não bem para a gente, né? Eu não queria nem trazer essa imagem, mas nos livros de André Luiz ele também mostra aqueles que estão se empanturrando. Ele cria uma imagem mental muito forte. Ele cria uma imagem mental, não. Ele está nos mostrando o que ele está vendo com o seu olhar espiritual, auscultando, enxergando como um raio-x no estômago e nos intestinos lá das pessoas que estão exagerando na comida. Ele mostra lá uma cena não muito bonita, que eu não vou repetir aqui para a gente não mudar a nossa faixa mental. E aí quem ganha com isso, com o corpo saudável, a Vera vai nos dizer, somos nós. Repouso físico e mental, prece e meditação, equilíbrio do corpo e mente. Algumas horas antes, ou o tempo possível, praticar o repouso externo e interno. Relaxe com ideações edificantes. Abstenção de pensamentos impróprios, aspirações para cima, distância das preocupações inferiores, preparação íntima, podendo incluir leitura moralizadora, salutar, meditação e prece. Então, você vai num trabalho mediúnico às 7 horas, vai começar às 7h30 lá no centro, você vai sair às 7 de casa, às 6h30, se possível, se recolha. Desliga a televisão, entre em prece, se conseguir fazer um relaxamento, melhor ainda. Lembra que desde o dia que acordou, né? A gente vai estar acordado com essa intenção, então a gente vai ficar mais ligado durante o dia. Quando alguém nos fechar no trânsito, a gente vai lembrar, não, hoje é dia de trabalho, eu não posso xingar, né? Então a gente vai ficar mais vigilante. E aí a gente vai chegar mais preparado para o trabalho mediúnico. Quem ganha com a gente? Disciplina. A superação dos impedimentos. Então, persistência e determinação. Desaparece a chave da porta, o recado chega de improviso, alguém chama para solicitar um favor, o familiar se queixa de dor súbita, dificuldade de trânsito, está chovendo, eu não consigo ir, o Uber está dando, né? Então, a gente vai ter um monte de empecilhos para nos afastar do trabalho. O que precisa? A gente precisa superar esses empecilhos.
A gente costuma dizer, né, eu lembro lá no meu começo de espiritismo, que os espíritos das sombras, aqueles que querem nos derrubar, e eles que ficam criando tudo isso e etc, para ver se consegue tirar um trabalhador do bem, né, para dar uma baixa nessa batalha. Mas, gente, primeiro que com a compreensão maior a gente vai vendo que não existe exatamente o trabalhador da treva, tá? Mesmo aqueles que estão desconectados de Deus, ainda estão trabalhando em Deus. E que Ele, na sua infinita sabedoria e bondade, Ele pega as experiências aparentemente negativas e as transforma em positivas. E eu já tive contato também, eu tive já muita dúvida ao longo dos nossos trabalhos mediúnicos enquanto dialogador, se quem estava lá era um espírito genuinamente desequilibrado ou... Depois eu acabei entendendo que o benfeitor não vai fazer papel de desequilibrado, mas eu ficava em dúvida porque as mensagens eram muito importantes. Mesmo desequilibrado, parecia que tinha um fundo de um equilíbrio muito grande lá atrás e que ele vinha nos trazer informações. Às vezes eles até declaravam, não, é que me mandaram falar isso. Enfim, será que esses atrasos todos não poderia só ser coisas do bem para testar, para nos provar a persistência? Porque a gente tem que tomar cuidado com algumas falas que a gente ouve por aí, né? Eu conheço gente assim, que depois que compreendeu um espiritismo mais na superfície, fala assim, eu não tropeço, são os espíritos que me empurram. Quer dizer, eu caí, eu fui empurrado. Cara, presta atenção para onde você anda. Para de pôr a culpa nos espíritos. Assuma a responsabilidade. Vocês já ouviram isso, né? Ou já falaram? Já falou e já ouviu. Então, gente, não. Assim, é uma nova versão de pôr a culpa no diabo de todas as coisas que estão acontecendo com a gente. Ainda que fosse, ainda que esse espírito nos empurrou, é porque ele nos pegou no contrapé. Tá? Então, assim, ainda que tenha sido isso, essa é a parte menos importante a ser falada. A parte importante é, o que em mim precisa ser mudado para que eu não tropece de novo. E aí eu falei do tropeço físico, mas também tem os tropeços morais, que são os mais relevantes, né? Bom, mesmo as festas de natureza familiar, quais sejam as comemorações de aniversário, júbilos e tal, eventos domésticos, não devem ser categorizados à conta de obstrução. Eu estou no trabalho, não, hoje é aniversário do meu filho, é aniversário disso, é festa de batizado da amiga da minha vizinha. Tudo, assim, quando eu não tiver mais nada o que fazer, eu vou no trabalho mediúnico. Aí eu pergunto para vocês, aqui nós temos médicos, professores, trabalhadores da indústria. É aniversário do seu filho na segunda-feira de manhã. Você liga para o hospital, para a escola e alguma coisa e fala, não vou? É assim que funciona a vida? Agora, é mais importante o compromisso material ou o compromisso espiritual? É mais importante a gente trabalhar para o corpo ou para a alma? Os dois são importantes. Mas o eterno é o espírito. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O Ricardo, dia desses, fez aqui um seminário sobre voluntariado. E as pessoas confundem que o trabalho voluntário é aquele que eu vou quando eu quero, eu vou quando eu posso, já que eu estou fazendo isso de favor. Não. A partir do momento que você diz que vai, você vai. É compromisso. Certo? É disciplina. Mas, Oi. até porque o compromisso é com a espiritualidade. Exato. E está a postos. Eles estão fazendo a parte deles. Aliás, Deus, né, a gente fala, Deus sempre fez a parte dele, Cristo sempre fez a parte dele, e é 99%, ele está esperando que a gente faça o nosso 1%. E aí, complementando, você tem razão, né? É um compromisso com a espiritualidade, mas eu diria, complementando isso, que é um compromisso conosco. Quando a gente não está desperto, a gente faz escolhas que a gente é um desamor conosco.
As escolhas que quando a gente faz, que parecem ser para o nosso bem, eu vou para a festa, vou me divertir, vou fazer isso, fazer aquilo, vou ficar na inconsciência total, nessa paixão desvairada, nesses vícios, parece que é tudo um mar de felicidade, aí é questão de semântica, mas eu poderia dizer que é um mar de alegria, alegria absolutamente passageira. E como todos os vícios, se uma dose hoje te deixou feliz, amanhã você vai ter o revertério no dia seguinte, primeiro, depois no segundo dia vai ter que ter uma dose um pouco maior para deixar aquela mesma felicidade, o revertério também vai ser maior, ou o efeito rebote, e aquilo está indo nos levando para um caminho, eu não vou dizer sem volta, que sempre tem volta, mas é um caminho doloroso. Então, todas essas alegrias barulhentas da Terra, elas nos afastam, é um desamor, é uma falta de consciência para conosco. Tá? Que bom que você falou, quem sabe. Vamos lá, gente, pausa para ouvir um pouquinho vocês. Nada? Chegada dos companheiros. Como que a gente tem que chegar na sala mediúnica? Como que a gente tem que chegar na sala de passes? E eu diria, quando estivermos mais evoluídos, como que a gente tem que chegar em qualquer ambiente? Tá? Devemos chegar sempre em posição respeitosa. Nada de vozerio, tumulto, gargalhada. Lembre-se, os companheiros encarnados de que se aproximam de enfermos reunidos, como num hospital, credores de atenção e carinho. Lembra que é como se você fosse um enfermeiro chegando lá na UTI. Você não vai chegar fazendo barulho, falando alto, nem nada. Você tem que chegar com respeito, com dedicação e tal. Necessário inclinar o sentimento ao silêncio e compaixão, bondade e elevação de vistas, a fim de que o conjunto possa funcionar em harmonia na construção do bem. A gente tratou isso muito, muito, muito aqui nesta sala, porque os médiuns chegavam, os passistas chegavam conversando, arrastando cadeira, e aí, gente, eu trazia esta cena aqui, ó. Eu sempre trouxe essa analogia, eu gosto de analogias. Não é exatamente aquilo que eu gostaria que fosse, mas foi o que eu consegui trazer. E até então eu só falava, então... Quem aqui já brincou no quarto escuro? Eu fazia isso como criança direto. Tem uma frestinha de luz entrando no quarto escuro, do sol, bacana assim, né? E aí a gente bate no colchão, bate no travesseiro assim, sobe aquelas poeirinhas, elas ficam... Aí as poeirinhas estão meio que paradas, você sopra e elas vão fazendo vão circulando. Quem não brincou com isso, não sabe o que eu estou falando. Todo mundo brincou com isso? Tá. Imagina que a gente tem que andar por esse quarto e tem essas frestinhas como raio lasers assim, para testar a gente. A gente tem que caminhar por ele sem mexer nessa poeirinha. Se você andar rápido, ela vai circular mais rápido. Se você andar bem devagarinho, talvez você modifique aquilo só um pouquinho. Não é assim? Então, é a sutileza da nossa psicosfera. Nós estamos aqui mergulhados numa grande psicosfera e ela está numa harmonia, mas ela é muito suscetível. E aí, uma voz mais alta, um pensamento mais negativo, um arrastar de cadeira, cria algum tumulto. Quando eu disse que a gente tem que se preocupar com isso na sala de passes, ela foi muito preparada para isso, e a reunião mediúnica, mais ainda, que ela é comparável a uma sala cirúrgica, num hospital, a gente tem que ter essa consciência. Mas isso me faz lembrar, que alguns aqui que já me ouviram, vocês já vão falar, de novo, conta outra. O pastor, qual é o nome do pastor? Cláudio. Olha lá, a Zizi está O pastor Cláudio, que é um comediante, não é um pastor, mas e prega, assim, ele traz boas verdades com gracinhas. Eu escutei uma pregação dele, dizendo mais ou menos assim, com todo um jeitão, que eu não vou repetir aqui, porque eu ficaria muito sem graça, mas escutando ele é bem engraçado, né? Que ele foi na igreja de um irmão dele lá, de um outro pastor, a igreja cheia, 1000 pessoas, as irmãzinhas lá e tal, e que de repente passou aqui nesse talão, em vez de estar passando esse negócio aqui para vocês, aquela música de fundo da natureza e tal, estava passando a Globeleza dançando, seminua.
Então ele contando isso. Eu estava lá na igreja e passando a globeleza. Imagina a globeleza passando lá. As irmãzinhas estavam tudo se abanando, já estavam passando mal, umas estavam desmaiando. E o pastor falou assim, levanta a mão quem estiver incomodado. E eu sabendo que era alguma pegadinha, sentei nas minhas duas mãos, porque a minha mão queria subir sozinha. Eu estava incomodado e não sei o que e tal. E por quê? Por que vocês estão incomodados? Porque aqui é um lugar sagrado? Aqui é um lugar santo? Não cabe isso aqui? Porque vocês têm respeito por essa casa? E na casa de vocês, que ela passa 10 vezes por dia, lá não é sagrado? Lá não é um lugar a ser respeitado? Então, quando eu disse que a gente tem que ter esse cuidado na reunião mediúnica e na sala de passes, e que um dia a gente vai estender isso, é disso que eu estou falando. A gente vai ter esse mesmo cuidado em todos os ambientes que a gente tiver. A gente vai ser luz naquele lugar. A gente vai ser o equilíbrio daquele lugar em desequilíbrio. E não há caridade maior do que acender a própria luz. Porque se a gente está num mundo ainda bastante escuro, um fósforo ajuda bastante. Não precisa ser o sol. Um fósforo já ajuda. Por quê? Porque você vai iluminar o caminho daquele cidadão que ia tropeçar. Ele viu, já que se acendeu o fósforo, ele viu onde que estava caindo. Ele se estimula a acender o próprio fósforo também. Então, essa é a grande caridade, tá? Ainda no preparo para a reunião mediúnica, claro que aí tem um impedimento natural. Vão ter circunstâncias que vão pesar na balança. Uma obrigação profissional, uma doença, tal. Então vai ter o dia que você precisa faltar. Vai ter o dia mesmo. A gente vai pôr na balança também, gente. No aniversário do sobrinho da vizinha, você não precisa ir. Às vezes, você pode adiar o aniversário do seu próprio filho e chegar meia hora depois e tá tudo certo, ninguém vai morrer por isso, etc. Mas tem coisas que não dá para adiar. De repente, você vai causar um tumulto muito maior dentro de casa. Tal. Então, põe na balança. Tudo bem, vamos lá, a caridade começa em casa, né? Mas, eu acho que a grande pergunta é, se fosse o meu trabalho material, eu também faria isso? Eu faltaria? Se não faltar no trabalho material, não falte. Tá? Mas tem horas que tem que faltar. E aí, nesse caso, o que tem que fazer? Importante que o companheiro se comunique o mais rápido possível com os responsáveis pela sessão, atentos a que se deve assegurar a harmonia do esforço de equipe tanto quanto possível. E aí tem um pouco também da gente, até da valorização da nossa posição no trabalho. Porque se você nem avisa, é porque você acha que você não é importante lá. E se você acha que você não é importante lá, cara, o que você está fazendo lá? Né? Então, vou faltar, viu? Liga para o dirigente. Se você for o dirigente, liga para alguém, né? Vou faltar. Não vou conseguir ir, tal, não sei o quê. Já se preparem mentalmente, ocupem aquele meu lugar, né? Para não ter nenhuma surpresa, nem nada. Isso é de bom tom. No trabalho físico a gente faria isso também, né? Ou deveria fazer. A gente tem que ter a consciência de que a reunião é um ser coletivo. É um ser coletivo. Isso também é um preparo para a nossa individuação, para a nossa iluminação, para a nossa integração com o Pai. O que o Cristo fala? Eu e o Pai somos um. O que é quando a gente sai da casa do Pai, né? Vamos pegar aquela parábola do filho pródigo? A gente sai da casa do Pai, vai lá longe, passa fome e depois volta? Então, nós estamos no retorno para a casa do Pai. E o que é a casa do Pai, se não é a integração com Deus? É poder um dia nós também chegar e falarmos, eu e o Pai somos um. Esse é o nosso destino. Tá? E aí, na reunião mediúnica já é um bom treino para isso. A família deveria ser também, um bom treino para isso. Ela devia ser tão coesa para que, olha, somos um. Pensamos igual, agimos igual. Claro que não, porque a gente está lá ainda nos embates, nos aparares de arestas, etc. Mas a família do futuro será assim. E no núcleo, depois ela vai se estender e a humanidade vai ser assim. Mas na reunião mediúnica isso é imprescindível. Então a reunião mediúnica é um ser coletivo cujas qualidades e propriedades são a resultante dos seus membros e formam como um feixe. Ora, esse feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Está lá no livro dos médiuns, tá? Na questão 331. E aí, eu pus esse... Está meio claro demais, né?
Mas vocês percebem que tem a reunião mediúnica, tem faixas de vibração e algo circulando ali, uma luz circulando no entorno. Como nós ainda precisamos muito mentalizarmos as coisas, somos muito materiais ainda, né? Então, no próprio preparo do preparo lá na reunião mediúnica, a nossa, normalmente a gente faz isso, tá? Uma ideação, porque o que sai da mente vira verdade. Então vamos lá, vamos aqui todos sentindo a presença de Jesus, que agora está circulando uma luz azul, uma luz violeta circulando aqui entre nós, para harmonizarmos, para deixarmos todos na mesma sintonia. E aí você, sei lá, você está 4, ela está 6, a hora que passa essa luz aí todo mundo fica 5. Então assim, a gente vai fazendo essa espécie de oração e de indução para que fique circulando aquela energia entre nós ali, para que a gente vai amalgamando os componentes encarnados e desencarnados, para que fiquemos todos na mesma sintonia de fraternidade e de amor. E aí sim começamos o trabalho. Bom, deu para perceber nessa primeira etapa, que seria o preparo da reunião mediúnica, saber quem somos, que papel ocupamos, etc., que nós estamos buscando o quê? O autoconhecimento. E na questão 919, né, no Livro dos Espíritos, lá o Santo Agostinho fala, conheça-te a ti mesmo. Porque a gente só vai conseguir transformar aquilo que a gente conhece, a gente só vai reformar a casa se a gente souber o que a gente quer, quais são os defeitos que a gente tem. Ah, minha casa tem um banheiro que eu queria que fosse lá. Tá, então você sabe onde está o banheiro e sabe onde você pôr. A planta dessa casa que a gente quer edificar, a gente já tem. Na questão, qual que é? Quem sabe aí? A Cláudia vai saber de cabeça. Questão V de Jesus. Modelo e guia, quem? Hã? 625, acho. 625. Qual foi a alma que Deus mandou como modelo e guia, né? O modelo mais perfeito para a humanidade. V de Jesus. Então, assim, a planta do que a gente quer, a gente já tem. Onde a gente vai chegar, a gente já tem a planta. Aí, a gente tem que olhar e saber, tá, mas que parede está faltando, que parede que eu preciso quebrar, que muro que eu preciso erguer, que telhado que eu preciso refazer, né? Então, a gente precisa do autoconhecimento. E aí, vocês percebem que quando a gente acorda de manhã com essas novas intenções, quando a gente se alimenta diferente, quando a gente entra em oração, meditação e etc., quando a gente supera os obstáculos, a gente está fazendo uma reforma íntima? Então vocês percebem que trabalhar no trabalho mediúnico é uma grande ferramenta para a reforma íntima? Eu estou no trabalho mediúnico há 29 anos, sei lá, 28, 29 ou 30. Aqui. Pra você ter uma ideia, começamos nesta mesa com plateia ainda, no tempo que ainda tinha algumas, ainda tem, né? Não deveria. Eu sei que tem casas aqui, talvez gente aqui que é desejável não ter plateia, tá, gente? Mas nós começamos aqui há uns 30 anos. E, como eu falei, foi de sábado. E aí, durante um tempo, eu falava assim, nossa, eu sou uma pessoa melhor no sábado. Porque eu fazia tudo isso no sábado. Aí eu começava a fazer na sexta-noite, já não tomava cervejinha da sexta-noite, etc. Eu já tentava me conter um pouco mais, dormir mais cedo. Mas, durante a semana, ainda era mais ou menos a mesma coisa. Aí, a gente começou a trabalhar, aí a gente começou a perceber que o trabalho não começa na mesa mediúnica, a aproximação se dá muitas vezes muito antes, e ela continua muitas vezes muito depois, porque nem todo espírito ele é doutrinado naquele momento. Aí você fala assim, perdoa. Aí, deixa eu ver a autoridade moral desse cidadão, deixa eu ficar uma semana com ele e ver como que é o dia a dia dele. Aí na semana seguinte ele vem falar, meu filho, você falou isso pra mim, mas você viu que você fez tal coisa? Aí a gente começa a tomar consciência de que a gente nunca está sozinho, e de que, aí eu vou trazer um exemplo do Gandhi. Eu não sei se é real ou não, mas não importa, o que importa é o conteúdo. Que uma mãe que tinha um filho diabético, pequenininho ainda,
e então não a ouvia, porque o santo da casa não faz milagre. E ela não queria dar doce para ele, ele ia lá, comia escondido e assim por diante, mas ele gostava, reverenciava muito o Gandhi, então ela ficou numa fila enorme para falar com o Gandhi, ficou 3 horas na fila, tá? Quando ela chegou perto do Gandhi, falou: meu filho come açúcar, por favor, fala para ele parar de comer porque ele é diabético. E a resposta do Gandhi: tá bom, volta daqui a 30 dias que eu falo com ele. Fila de 3 horas. Tá parecendo o Emmanuel, né? Esse coração meio mais endurecido, ele sabe que é brincadeira. Tá bom, a mulher não entendeu e foi. 30 dias depois ela voltou, pegou a fila, conversou com o Gandhi. Falou assim: menino, para de comer doce. Poxa, mas por que você esperou esses 30 dias? Porque quando chegou aqui eu ainda comia. Eu não podia falar para ele parar de comer doce. Aí eu vou falar para vocês, em especial, o médium esclarecedor. Porque as coisas não são dogma, tabu, moralismo. Nós estamos aqui no centro espírita, onde a nossa fé é raciocinada, não é? Então não é assim: ai, é pecado beber, você vai para o olho do inferno, é pecado fazer isso. Não, nada disso, está tudo certo. Faz, vai ter uma consequência aqui, outra ali, vai corrigindo e você vai se aperfeiçoando. Mas tanto o médium dialogador e quanto até o ostensivo que está recebendo o espírito, por isso que não se deve beber no dia, e eu diria nem na véspera, e eu diria nem na antivéspera, então é melhor não fazê-lo. Quando eu digo beber, assim, tomei 2 dedos tomei meia cálice de vinho, para comemorar não sei o que, como um alimento, tá tudo certo. Mas tem os eflúvios e tem a questão da moralidade. Embora a gente também tem que relevar o seguinte: a moral aí não tem nada a ver com isso, porque se eu tomar um copo de vinho e não estiver com a mente voltada para o desvario, eu estou fazendo isso para ficar meio altinho, tá tudo certo moralmente. A gente vai ter a autoridade moral. Mas se tiver um resquício do álcool na gente, na hora de falar, ele, na sua interpretação ainda ignorante, né, mais desequilibrada, ele não vai compreender isso. Então é desejável que a gente não tenha nesse resquício. Certo? Vamos lembrar então que o médium não é médium no mesa mediúnica. Ele é médium 24 horas por dia. E aí, só para complementar dando um exemplo pessoal, eu me achava que no sábado então eu estava uma pessoa um pouquinho mais equilibrada, um pouquinho melhor do que eu era durante a semana. E a gente tinha aqui o trabalho ainda de pronto-socorro. Depois, concomitante ao trabalho de pronto-socorro no sábado, nós começamos a fazer um trabalho de desobsessão na terça-feira. Que, aliás, o trabalho tinha até nome. Não sei, o único trabalho que teve nome, não sei se nos outros que eu participei não teve. Chamava Amor. E era um trabalho de muito poucas pessoas. Éramos só em 4. E aí eu comecei a entender que de sábado e de terça-feira eu estava um ser um pouco melhor. Aí a gente vai estendendo isso e vai buscando a reforma total, né? E é dando que se recebe, e a Vera vem nos lembrar então que quem ganha com isso somos nós. Eu acho que a gente já pode passar. Bom, antes de passar, vamos deixar isso aqui rodando. Queria saber o seguinte: dessa primeira fase, eu queria ouvir alguma coisa de vocês, algum depoimento, alguma contestação ou alguma dúvida. Sempre aprendeu. Nós temos que procurar aprender, né? Então, a gente sempre aprendeu, mas nem sempre está fazendo. Então, nunca é demais repetir, né? É isso, né? Para alguns, isso pode ter sido muito básico. Mas aí eu pergunto, mas nós estamos fazendo isso? Arrisca? Não, então não é básico. Aliás, tem alguém que nos diz o seguinte: o óbvio tem que ser dito. Mesmo o óbvio tem que ser dito. E reforçado. Tá bom? Mas vamos lá, quem mais? Vamos para a segunda? O dirigente de reunião mediúnica, lideranças e responsabilidade.
Então aqui nós trazemos essa figurinha que busquei na internet, né? A diferença do chefe e do líder não é exatamente um chefe e o líder espiritual, isso é geral, mas assim, o chefe manda, o líder orienta. O chefe diz eu, o líder diz nós. O chefe diz vá, o líder diz vamos. O chefe procura um culpado e o líder acompanha. Um fiscaliza, o outro confia, um desmoraliza e o outro assume a responsabilidade. No resumo da ópera aqui, a gente pode dizer o seguinte, que o líder, e acho que essa figura na frente aqui vai dizer até mais, né? Uma figura diz mais do que 1000 palavras. O chefe está lá em cima mandando e os outros puxando, né? Ele acha que ele é alguém. E o líder está lá na frente, dando o exemplo, talvez pegando a força maior. Porque o verdadeiro líder é aquele que está, não digo um passo à frente, um degrau acima na evolução, não é isso. Mas ele assumiu o oposto, né? O oposto não da oposição, assumiu o oposto, a categoria ali, de trazer para si a responsabilidade. Então, o trazer para si a responsabilidade é trabalhar. E se alguém tiver dúvida, né, do que a gente pode estar falando aqui, lembra daquele diálogo dos apóstolos, quando eles estavam discutindo com a foto do mestre, quem é que seria o organizador deles, o líder deles? E qual foi a resposta de Jesus? O maior será aquele que mais servir. E olha que interessante, né? Na questão 625, que o maior exemplo, e a gente também sabe que a alma mais elevada que já colocou o pé aqui na Terra, que foi o co-criador dela com Deus, é o governador planetário. Ele veio aqui e lavou os pés dos apóstolos. Ele veio aqui e encarnou, ele veio trabalhar, dar o exemplo. Ele poderia muito bem, em tese, ficar lá num trono fictício e mandar seus emissários, você, Pedro, faz tal coisa, João, Zizi, faz você, não sei o quê, Marcelo. Ele vai mandando e a gente vai fazendo. Mas ele seria chefe, ele não seria líder. O verdadeiro líder é aquele que faz para dar o exemplo. O verdadeiro líder, ele não vai cobrar, ele vai dar a oportunidade do outro fazer. Também não vai fazer todo o serviço do outro, porque não vai deixar o outro crescer. Ele vai até aqui, mostra como se faz e deixa que o outro também faça. Então, é isso que a gente espera da liderança no trabalho mediúnico também. De novo, lá do livro Obsessão, de André Luiz, firmeza com brandura, né? Então, quais são os caracteres que são desejáveis para o dirigente do trabalho mediúnico? Firmeza com brandura. O que é isso? Nossa, me ocorreu agora. No preparo eu não tinha pensado nisso, tá? Firmeza com brandura. Que nome ocorre a vocês de um ser espiritual? Emmanuel, não é? O Emmanuel que... Ô, Emmanuel, você não sabe que eu tô com o olho assim, mas ter 2 olhos não é excesso? Não é um luxo ter que ter 2 olhos para trabalhar? Assim, ele é firme, mas ele era doce. Ele era brando. Mas sim, sim, não, não. Quando aquele caso do paletó, né? Ele só tinha um paletózinho lá mais surrado e tal. Os amigos compraram um paletó novo para ele. O Emmanuel chega e fala assim, para que 2 paletós? Não, eu já vou dar um. E estava arrumando o velho para dar, porque ele ganhou um novo, agora ia usar o novo. Né? Por que você vai dar o velho? Por acaso quem vai receber é menos importante do que você? Ele estava com firmeza, educando. Tirando algum resquício ainda do ego, não é do ego do egoísmo, porque o Chico não tinha isso, né? É do ego, eu quero esse terno para mim, não é disso que a gente está falando. Mas tinha um resquício ainda. Ou não. Talvez eles combinaram isso para nos trazer essa informação. Né? Mas a gente sabe que mesmo espíritos de muita luz, Paulo de Tarso, quando está no entorpecimento da carne, às vezes se confunde um pouco com a carne. Então vamos admitir que o Chico não é Cristo. Ele não é 100% puro.
Então, esses resquícios de impureza, o Emmanuel era firme para que ele não perdesse aquela encarnação, aquela oportunidade. Então, firmeza com brandura. A mesma coisa a Joana de Ângeles com o Divaldo, não é? Ela também pegou meio pesado várias vezes com ele. Mas que tipo de pesado? Não é pesado, pegou com firmeza, mas com brandura. A conversação construtiva. O dirigente ele tem que sempre ter a conversação construtiva. Sem essas conversinhas que são perniciosas. E procurando também, mesmo na hora de corrigir construindo, não destruindo, né? Não apontando o defeito, mas mostrando o caminho da solução. Esse aqui é mais difícil para nós hoje, mas é o que a gente também tem que buscar. Afeição sem privilégios. Então nós estamos lá num grupo mediúnico com 10 pessoas. Eu tenho afeição por todos, mas eu gosto mais de um, eu tenho uma afinidade maior com um. Tá, mas isso não quer dizer, não pode se transformar em privilégio. O ideal é que essa afeição, quando eu disse que é mais difícil para nós, desculpa, a afeição sem privilégio nem é tão difícil assim. O duro é a homogeneidade da afeição. Esse é difícil, claro. A gente gosta mais um do que de outro, ainda. Um dia nós faremos como Cristo, ele gosta de todos nós igualmente. Ele nos ama a todos. Mas, pelo menos não devemos... eu gosto mais da Zizi, então vou dar esse cargo melhor aqui para ela. Não tem privilégio. Tem que sempre, isso todos nós, né? Cultivar o hábito do estudo e da oração. A gente nunca pode se abster do estudo, gente. Aliás, no nosso grupo, né, eu estou falando, mas isso é de outra coisa. No nosso grupo do MEP, cadê você, né, que virou uma mesa mediúnica, é isso. No nosso trabalho de sábado, na reunião mediúnica de sábado, nós temos uma norma, e que aqui na casa nós vamos continuar com essa norma em todos os outros trabalhos. Ninguém pode vir só para o grupo mediúnico trabalhar, tá? Tem que ter uma participação também em algo a mais na casa e um grupo de estudo. Poxa, a pessoa trabalha bastante no bem, em um monte de atividade, vem numa palestra, pelo menos, 2, 3 vezes por mês e tal, mas não consegue se matricular no grupo de estudo, mas eu sei que ela continua estudando e online, a gente vai debatendo. A gente pode até estudar as exceções, a regra é, não está no grupo de estudo, não trabalha no mediúnico. Por quê? Porque nós somos oscilantes nesse despertar. Nós estamos aqui despertando a nossa consciência e ao mesmo tempo dormindo, despertando e dormindo. Então, quanto mais encontros como esse a gente tiver, mais grupos de estudo a gente participar, tal, mais a gente está tocando o despertador. E quando a gente vai se afastando disso, a gente vai entrando no automático, já sei tudo, a reunião me basta. Eu não digo aqui, mas a gente conhece casos de trabalhadores de 20, 30 anos sendo dialogador, que não sabem lidar com o animismo, não sabem a diferença da mistificação com o animismo. E trabalho, assim, não vai ser uma ferramenta tão útil. Nós vamos ver isso mais lá na frente com o médium esclarecedor. Mas isso serve para todos os trabalhadores, tá? Aliás, isso serve para todos os seres humanos. Ninguém devia parar de estudar. Em nenhum momento da vida. Nós estamos aqui para aprimorar, para despertar consciência. Se o Espírito Verdade chega e fala, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, vocês têm alguma dúvida? Ele estava brincando, será? Dignidade e respeito para com todos. Acho que não precisa nem ficar muito tempo debatendo sobre isso, né? Sinceridade e entendimento. E essa aqui é a mais importante, eu diria. Não é a mais importante, mas é muito importante. Autoridade fundamentada no exemplo. É o tal chamado da autoridade moral. Essa autoridade moral, ela não tem contradita. Autoridade moral, eu vou dar 2 exemplos de autoridade moral que me ocorrem aqui, tá? Que não são da reunião mediúnica. Chico Xavier.
voltando dos seus trabalhos 2 horas da manhã e vai ser assaltado. E aí, quando o assaltante vê que é o Chico, ele quer até devolver as coisas, acho que, se não me engano, o Chico leva ele para casa para tomar um café, não é assim? Então, ninguém vai fazer mal para aquele ser humano, porque ele tem uma autoridade moral, ele tem uma aura que impacta de tal modo que ele se blinda de todas as coisas. Ah, mas ele liberava a santidade. Então agora vamos falar de um músico. Eu vou contar a história sem falar quem é o santo. Depois talvez aqui alguém conheça a história. É um cidadão no Rio de Janeiro. Da noite, porque a gente acha que santo é só os do dia, né? Só quem vem para o centro. Então tem um músico boêmio que quase todas as noites voltava para casa com seus amigos e a mulher o esperando lá para fazer o lanchinho da madrugada e continuavam conversando e às vezes cantando, etc. E naquela noite a mulher o esperava, 3, 4 horas da manhã, mas ele estava indo sozinho para casa e aí ele foi assaltado. O cara pegou o revólver, é um assalto. Aí no meio da conversa ele falou, mas você é o fulano? Ai meu, desculpa, pelo amor de Deus, o cara era fã dele. Ô, desculpa aí, não sei o quê. Que isso? Meu, você tá com fome? Vamos pra casa. Vamos pra casa. Mas eu tava te... Vem pra casa, você não quer mais me assaltar. Chegou em casa, a mulher estava esperando, achando que ele sempre chega com os amigos todos. Chegou com esse rapaz, conversaram, comeram, beberam, o rapaz foi embora, mas a arma dele caiu no sofá. Assim que o rapaz foi embora, a mulher veio assustada e falou, nossa, olha o que ele deixou aqui e tal. Não, ele estava apertado, ele me vendeu isso aqui porque ele estava precisando de dinheiro, não se preocupa não. Não falou nem para a mulher dele, porque senão ela ia ficar preocupada. Alguém aqui já sabe de quem eu estou falando ou não? Não fale o nome. Não? Ninguém sabe essa história? Você sabe? Não? Segundo episódio desse mesmo cidadão. A esposa estava muito doente no hospital. Então, ele punha o seu terninho, todo dia, 3 horas da tarde, horário de visita, ele punha o terninho, passava na floricultura, pegava um ramo de flor, levava para lá e ficava no tempo da visita junto com ela. E ela lá, se confortando com essa visita. Se eu não me engano, ela já estava em estado terminal. Só que ele adoeceu. Ele adoeceu e foi internado no mesmo hospital. Não sei se no mesmo andar. Estava no mesmo hospital, de pijama. Ele combinou com o enfermeiro. Ele adoeceu, mas não estava morto. Combinou com o enfermeiro. Pegou o terninho dele. Todo dia, no horário de visita, tirava o pijama, punha o terno, ia visitar a esposa. O enfermeiro comprava as flores. Ele ia lá como se nada tivesse acontecido para não perturbar a esposa querida. Autoridade moral, gente. Ele tinha isso para dar, né? Quem que é? Ninguém sabe? Pixinguinha. Eu não lembro o nome dele. Fulano de tal, vulgo Pixinguinha. Então, essa vai para o seu currículo, tá? Conduta do dirigente. Ele precisa ter tato. O tato no trato com os trabalhadores, para não gerar discórdia, não gerar ofensa, ou fulano fez tal coisa. Não. Tem que ter essa prudência, uma conduta ética, o uso responsável da mediunidade, né? Amorosidade e respeito aos participantes e às entidades comunicantes. E aqui eu pus um cuidado com essa chave aí para o seguinte, esse cuidado em 2 sentidos. O cuidado nessa questão da prudência e o cuidado de cuidar. Eu acho que o dirigente, ele tem que sentir que é como se fosse o pai daquela família, não na categoria de ser melhor ou ser maior, não é isso. Mas de ser aquele irmão mais velho que está cuidando daquele rebanho, que pode até trocar. Olha, esses 2 anos aqui eu fui dirigente, agora vai ser você, e agora quem é o irmão mais velho é você. Mas então, enquanto eu estiver exercitando aquele cargo, ter esse cuidado como irmão mais velho, né?
Eu acho que a gente ainda pode seguir mais um pouquinho antes dar uma paradinha, né? Para a gente poder ir no banheiro, dar uma sossegada. Vou pegar mais 2 slides aqui, ou 3 no máximo, a gente dá uma paradinha, tá? Vamos falar do dirigente. E aqui nós vamos tirar esse exemplo do Missionários da Luz, o Aulus falando. Olha essa cabeça desse cidadão aqui, ó, cheio de luz, circulando, e ele captando as luzes. Raul Silva, o dirigente do núcleo, trabalhava com sincera devoção à fraternidade. Era correto no desempenho dos seus deveres e ardoroso na fé. Gente, eu aprendi com o Mildinho lá no trabalho no grupo de estudo do MEP, o estudo bíblico à luz do Espiritismo. O Mildinho, um jeitinho mineiro da gente estudar, que é pegar cada palavra, esmiuçar, trazer o conceito forte e tal. Não vamos fazer isso em todas as palavras aqui, mas a gente tem que parar de ler as coisas meio... Antigamente eu lia um livro por semana, às vezes até mais, só que chegava no fim do mês e eu não sabia nem que livro que eu tinha lido, né? Assim, eu aprendi bastante coisa, mas ficou tudo muito na superfície. E eu acho que esse jeito aqui é mais legal, tá? Então, vamos lá, é o jeito correto, mas pega esse correto e traz para o coração, não é só para a mente. No desempenho. Ardoroso na fé, com ênfase. Equilibrar o grupo na onda de compreensão e boa vontade. Então, assim, tudo que se esperava de um bom dirigente, ele estava fazendo. Que lhe era característica. Por desincumbir a tarefa com amor, ele era um instrumento fiel dos benfeitores desencarnados que ele identificavam na mente um espelho cristalino, retratando-lhe as instruções. Então, o Raul Silva é um exemplo perfeito, quase perfeito, né? Dentro da nossa pequenez aqui, um exemplo perfeito do que a gente deve ser. A gente tem que ser ardoroso na fé, um instrumento fiel, um espelho cristalino, porque a luz não é nossa. Nós estamos refletindo a luz do alto. E quanto mais sujo tiver o espelho, menos preparado, menos luz a gente reflete. Então sejamos um bom instrumento, né? Ardoroso na fé. Esse é o exemplo positivo que está lá em Missionários da Luz. Ele estava conectado com o alto. Vamos pegar um exemplo negativo, que é o Belarmino, nos Mensageiros. Lembra que nos Mensageiros tem bastante caído, né? Então, vamos ver que aqui também acho que tem movimento. Vamos ver? Olha lá, tem movimento. Olha que bonitinho esse menino. O Belarmino, ele era um dirigente de reunião mediúnica muito preocupado com as suas próprias questões. Então, aqui tem um trechinho dele. Ó. Meus novos amigos queriam demonstrações de toda sorte e ansioso por colher colaboradores na esfera da autoridade, eu pus até menor aqui, científica, eu exigia dos pobres médiums longas e porfiadas perquisições nos planos invisíveis. Então, em vez de ele estar lá no trabalho mediúnico, se colocando à disposição do mais alto, para atender os espíritos sofredores, etc., ele estava lá buscando uma reunião experimental, querendo fórmulas científicas, fórmulas químicas para descobrir coisas e tal, que era puro ego, pura vaidade. Então, esse é um exemplo negativo do dirigente, que é um dos exemplos dos médiuns caídos lá no livro dos Mensageiros. Tá? E aqui é muito interessante a capacitação. A necessidade de expandirmos os nossos conhecimentos e sentimentos para sermos ferramentas melhores. Aqui nós estamos falando também do livro dos Mensageiros. Assim, ela não era não era um exemplo negativo, mas mostra ainda um despreparo total. Não estava preparada totalmente, não é um despreparo total. Ela ainda não estava totalmente preparada, então a mensagem não era do espelho tão cristalino. Olha as anotações de André Luiz. No comentário evangélico, eu recolhia observações interessantes. André Luiz comentando aqui, tá? A interpretação de Fábio era um mentor que tinha se aproximado da viúva, da dona Isabel. A interpretação de Fábio estava cheia de maravilhas espirituais que transcendiam a capacidade receptiva. Guardem esse nome.
transcendiam a capacidade receptiva de Dona Isabel. A viúva de Isidoro parecia deter tão somente uma parte. Então, que ela falava assim, um mar de coisas maravilhosas, e ela pegava um lago. Ela trouxe coisas boas, mas ela tinha recebido um mar, e ela só conseguiu refletir um lago. É diferente. Desse modo, as crianças recebiam a lição de acordo com as possibilidades mediúnicas da palavra materna, enquanto que a nós outros se propiciava o ensinamento com um maravilhoso conteúdo de beleza. Então, a necessidade do preparo intelectual e do preparo de sentimento. O preparo intelectual, porque a gente sabe também que quando os espíritos eles vão numa mente que ele fala uma palavrinha, né? Não quer? Para bom entendedor, meia palavra basta. Então eles nos dão meia palavra e a gente já capta a mensagem, já sai falando, legal, beleza? Para quem não é um bom entendedor, precisa falar tudo. E aí ele não vai ser um bom intérprete necessariamente. Então a gente precisa ter essa capacidade mental, seria interessante, e também, evidentemente, a emocional, a de sentimento. Por quê? Porque o intelectual ele vai até um limite. Mas as verdades mais puras, as verdades mais importantes, as essenciais, essas são do sentimento. A gente não consegue explicar, a gente vai conseguir sentir. Às vezes, talvez já tenha acontecido com vocês isso. Vem um download, nossa, às vezes acontece isso comigo. Eu estou querendo fazer uma palestra, me preparar para um tema, alguma coisa, peço, não sei o que e tal, e eu estou, sei lá, no banho, estou em algum lugar, e vem um download, falando, nossa, que palestra maravilhosa! E ela veio inteira, mas ela veio em 2 segundos, ela veio inteira. Como assim, que eu vou falar 40 minutos de exposição e em 1 minuto eu recebi tudo aquilo? E aí eu vou pôr no papel. Quando eu falo vou pôr no papel, eu já perdi 99%. Eu tenho alguns resquícios que ficaram na minha mente, aí eu vou tentar fazer ali. É assim que funciona. Tá? Agora a gente dá uma pausa, depois a gente já começa aqui com o doutrinador, dialogador e médium esclarecedor. Você dá uma pausa aí também, ou desliga, né? Depois a gente retoma.